Ecologia em Ação hoje com um convidado, arquiteto, cidadão, que tem estudado bastante a questão do urbanismo, não só em Joinville, mas de uma maneira geral. E é o Sérgio Golnick, que vai tratar conosco sobre qualidade de vida na cidade de Joinville e os conselhos, o Conselho da Cidade e o Estatuto da Cidade, e também vamos falar um pouco sobre a LOTE. Arquiteto Sérgio, seja bem-vindo ao nosso programa. Nós já iniciaríamos fazendo uma colocação sobre qual foi o paradeiro, então, do Conselho da Cidade. Ele está funcionando, está legalizado? Qual é a situação desse conselho? Bom, inicialmente, Gert, queria agradecer aqui a oportunidade de estar no teu programa, Ecologia em Ação, sempre com os temas da cidade, né? Uhum. A minha questão com relação ao Conselho é de que nós entendemos sempre de que o Conselho tinha que ser um conselho com uma discussão ampla, uma discussão em que a sociedade pudesse participar de fato na sua configuração, na sua formação, e que seguisse minimamente aqueles preceitos que estão no Estatuto da Cidade. Então, nesse momento, o Conselho está em processo de formação, apesar de ter tido uma interrupção. Eu acredito que ele deva continuar, né, porque é uma necessidade, é uma imposição legal, inclusive. O Conselho anterior, ele na verdade passou o seu prazo de validade, e por isso que interrompeu aí um processo de discussão de legislações complementares do plano diretor. Então, nesse momento, nós estamos, né, com um vácuo legal, que é a inexistência do Conselho. Ele precisa ser rapidamente constituído, porque é o fórum onde a sociedade tem o espaço para discutir os grandes temas do planejamento e desenvolvimento da cidade. Uhum. E essa formatação do primeiro conselho foi correta? Foi dentro da lei? Olha, o primeiro conselho, eu participei das discussões do plano diretor, da formatação do plano diretor, um grande grupo de pessoas da sociedade, durante muitos meses, né, discutimos o plano diretor lá na Expoville, e de lá surgiu uma formação, uma formatação para o Conselho da Cidade, que ele seguia a orientação do Estatuto da Cidade. Né? A Prefeitura, no momento da regulamentação, porque nós fizemos, na verdade, uma discussão de diretrizes, né? A formatação da lei do plano diretor, ela foi feita dentro do departamento jurídico da Prefeitura, juntamente com o IPUJ, e lá houve uma alteração dessa formatação do Conselho. E ele não ficou paritário, na verdade ele ficou paritário na composição dos conselheiros, mas o presidente era do Poder Público, quem exercia a presidência seria o presidente do IPUJ. Então, o voto de desempate sempre seria público, né? Havia uma contestação na época, mas isso foi no final do governo Tebaldi, e aguardava-se então a vinda do novo governo para tentar fazer o ajuste, porque a lei ainda não tinha sido votada na Câmara. Mas a Câmara seguiu, né, da mesma forma, e mais recentemente uma decisão da Justiça mostrou que de fato esse Conselho ele não representava, né, aquela proporcionalidade do qual o Estatuto da Cidade sugeria, onde a sociedade deveria ter a maior participação, né, e o poder público uma participação menor. Me parece que as recomendações todas são nesse sentido agora, que se formate um conselho onde ele tenha essa disposição. A paritário seria 60-40, né? Não seria mais paritário. Se vendia a ideia de que era paritário, mas não era. Né? Exatamente. E hoje a recomendação seria 60% sociedade civil, 40% poder público. Explica melhor isso para o telespectador. Bom, o Estatuto da Cidade, ele colocou dentro dos seus preceitos legais a questão da gestão democrática da cidade. E para que se pudesse fazer a gestão democrática, se constituiu um fórum, né, onde a sociedade sentaria à mesa para colocar as suas discussões, os seus debates, fazer os seus temas, inserirem dentro das políticas de desenvolvimento urbano. Então o Conselho, né, a formatação sugerida pelo Conselho a nível federal foi de que ele tivesse uma participação de 60% da sociedade e 40% do governo, das entidades relacionadas ao governo. Significa que dentro dessa proporcionalidade a sociedade teria, obviamente, um poder de decisão maior, né? Ao mesmo tempo, essa participação da sociedade ela era dividida em vários segmentos, né? Segmentos patronais, laborais, associação de moradores, ONGs, entidades de classe, universidades e assim por diante. Do lado do governo, né, a gente entende e vejo isso largamente instituído em várias cidades do Brasil, em que o governo não é só a prefeitura,
né? Vamos pegar o exemplo de Joinville. Joinville nós teríamos como representações governamentais, além da prefeitura, a SDR, que representa o Estado na região. Certo. Nós temos o IBAMA, que representa o governo federal na área ambiental. Fátima. Nós temos a Fátima, que representa o governo estadual na área ambiental. Nós teríamos, eventualmente, a própria Câmara de Vereadores como representação da área governamental no Poder Legislativo e assim por diante. O próprio Ministério Público, em algumas circunstâncias, né, ele participa de alguns conselhos. Então, essa distribuição, ela dá um perfil mais homogêneo, né, do poder público. Que significa poder público dentro da sociedade. Sim. Né? Ele tem várias esferas de atuação. E discutir o desenvolvimento da cidade, ele não fica unicamente vinculado à prefeitura. Né? Ele permeia por todas essas esferas de governo. Quando a gente pensa metropolitanamente, nós não podemos deixar de pensar na SDR. Né? E localmente aqui, essa mentalidade, houve uma alteração, houve um entendimento que o poder público pudesse ser mais amplo, como você acabou de mencionar? Eu vejo uma resistência. Sei. Eu não entendo por quê. Eu acho que, na verdade, esses fóruns, eles são fantásticos na medida que eles podem suprir, né, os governos de uma ferramenta importante dos formação, prefeitos, né? E eu diria assim, gera uma certa imunidade ao governante, né? Porque na medida que a sociedade participa de um determinado debate, ele fica mais imune, né, de receber ações ou receber contrariedades e assim por diante. Então, a gente sabe que num debate plural não vai haver 100% de opiniões, né, coincidentes, mas é a ideia da democracia que a maioria consiga decidir, né, a favor de um determinado tema. Essa é a ideia do Conselho, né, de que a maioria da sociedade, incluindo o governo e sociedade civil, possam debater temas importantes e cheguem a um consenso. Né? A partir dali, o governante tem as ferramentas para poder executá-las. E eu diria assim, na medida que ele tem essa representação de fato bem constituída, ele fica mais imune no momento que ele aplica essa ação governamental. Ele apoia da sociedade. Exatamente. Né? A própria sociedade se comprometeu na elaboração desse programa todo. Perfeito. E, assim, se você tem um conselho que ele não representa a sociedade, né, ele fica um conselho chapa branca. Né, e é uma discussão que surgiu aqui em Joinville e que acabou demandando questões judiciais. Né. Muito bem. E o que significa, por exemplo, a Câmara de Vereadores em relação à lote? Ela tem condições de votar a lote que está lá, proposta, ou é uma lote que não tem muita consistência jurídica? Olha, eu vou pegar pelas decisões do juiz, dos tribunais. Né? O que a gente viu é que, em função do processo de discussão da legislação, da regulamentação do plano diretor, ela já ter um conselho que não tinha aquela representação na forma que eu disse anteriormente, 60-40, né? Já havia uma dúvida com relação à legitimidade das decisões. Essa é a primeira questão. Né? Segundo, é que na verdade houve um vencimento de prazo do Conselho. O Conselho deveria ter sido renovado através de uma nova conferência da cidade e ele foi, assim, renovado por decreto que a lei impede. Né? O próprio plano diretor nosso impede isso. E isso fez com que todas as discussões que se sucederam após o vencimento do prazo que aqueles conselheiros tinham para atuarem como conselheiros, elas perderam valor legal. Na decisão que eu li do juiz, ele diz explicitamente de que aquele projeto de lei ele não tem valor legal, porque várias das discussões ocorreram depois do Conselho já ter seu prazo de validade vencido. Então, no meu entendimento, pela decisão da Justiça, essa lei é nula. A Câmara não tem condições de votar? A Câmara é um poder independente. Né? A Câmara poderia votar. Eu tenho voto assim, pelas decisões que eu li, eu diria que ela se tornaria inconstitucional, ou traria uma insegurança legal para a cidade muito grande, né? Muito maior do que se diz que nós temos hoje. Quer dizer, então, que se a sociedade civil organizada, as associações de moradores de bairro, que realmente estão muito preocupados com essa situação no momento, a discussão está bastante ampla, eu tenho participado de algumas associações de moradores de bairro,
o arquiteto Arno Cume também tem participado de algumas reuniões e orientado os moradores do que pode acontecer com a sociedade com uma proposta equivocada de distribuição de lotes na cidade e gabaritos de construção. E como isso pode interferir na qualidade de vida do cidadão, como isso pode interferir no valor do patrimônio que cada um tem no seu bairro residencial, que passa a ter um outro gabarito de construção. Então, a gente sabe que a sociedade hoje ela está mais consciente, ela está mais acordada para esses temas todos que movimentam um ordenamento da cidade. Você poderia explicar para o telespectador o que significaria realmente uma nova dimensão, um novo ordenamento de construções, uma nova ocupação do solo territorial do município, como, por exemplo, nas áreas de transição? Isso é uma figura nas áreas de transição para a agricultura, é um quadro que é bastante nebuloso no momento, né? Gert, eu teria que retornar aí nas origens, né? Nós tivemos um plano diretor em 1973 que procurou dar um ordenamento mais clássico à cidade, um ordenamento muito formal, né? Muito formalista. A cidade foi crescendo, foi evoluindo, nós nos industrializamos mais. Hoje nós temos um segmento de serviço até maior que a indústria em termos de empregabilidade. E ela não foi se ajustando, ela foi se ajustando, mas assim, eu diria assim, não numa forma de planejar, mas sim numa forma surge a necessidade e você procura atendê-la pontualmente, imediatamente. É um tapa-buraco. Isso. O que a gente no final acabou chamando de uma colcha de retalhos. Você pega um plano mais ou menos estruturado e começa a fazer uma série de interferências, intervenções, e a cidade ela começa a perder uma lógica de ordenação, né? O plano diretor, em essência, ele procura dar uma certa organização, né? O que acontece? Nós viemos de planos mais formalistas, mais cartesianos, né? Para planos com a ideia de desenvolvimento sustentável, né? Com a inserção da qualidade ambiental, o que lá em 1973 não existia, né? Quer dizer, novos instrumentos legais e novos conceitos começaram a surgir e eles têm que se integrar a essa ideia de desenvolvimento da cidade, né? Ô, Sérgio, nós vamos dar uma interrompida no programa e já vamos pedindo aos telespectadores que nos aguardem no segundo bloco. Até já. Dando continuidade ao programa Ecologia em Ação, nós vamos continuar com a mesma questão que estava sendo discutida no bloco anterior, que seria a situação do ordenamento da cidade, a qualidade de vida do cidadão e a valorização do seu patrimônio ou desvalorização em função do que vai acontecer no adensamento da cidade ou no aumento do gabarito das edificações. Arquiteto Sérgio, continuando o seu raciocínio, então como é que fica essa cidade? Bom, eu disse que nós temos vários novos conceitos, né, no sentido de desenvolvimento, e esses conceitos eles começam a ser inseridos no cotidiano da gente. Ao construir sua casa, antigamente a gente ia construir a nossa casa, nós íamos na prefeitura, solicitávamos um alvará, tinha lá os recursos frontais e laterais. Se tivesse do lado do Rio Matias, do Rio Jaguarão, se ocupava a divisa, construía um muro e acabou, né? Essa era a lógica, a lógica puramente de construção. Hoje o processo é diferente, a mesma casa ela passa por um outro ritual, né? Você tem que ter o licenciamento ambiental, você não pode estar do lado da faixa de rio porque tem a faixa de drenagem, você tem que preencher determinado requisito com relação à questão sanitária, porque há muito tempo Joinville usou os rios como despejos, né, residenciais. Você não pode cortar uma árvore sem ter uma licença. Antigamente se cortava a árvore, se construía casa. Enfim, todos os requisitos hoje que são impostos na edificação, né, eles fazem parte de um conjunto que tem que ser ordenado, né? A cidade ela pode prevenir antes, né, tendo um bom planejamento. Então, assim, os nossos rios podem ser protegidos, nossas nascentes, nossos morros, determinadas passagens podem ser protegidas. E a ideia do planejamento é a consecução de todos esses conceitos. Mas, né, sempre privilegiando o cidadão, né? Sim, nós na verdade somos os ocupantes do território. Então, né? Qualidade de vida a visão e o ser humano, né? Para que eu possa ocupar esse território,
né, gerando o menor impacto possível, seja para o ambiente que eu estou ocupando, seja para mim, porque tudo que eu fizer de ruim para o ambiente, de uma certa forma vai acabar desembocando no cidadão, né? Então essa forma de ocupação ela tem que ser ordenada e é isso que o plano diretor preconiza, né? O que a gente precisa é agregar novos conceitos, né? Mobilidade, sustentabilidade, assim por diante. O que isso impacta na vida e no cotidiano do cidadão, né? Impacta na seguinte forma: a qualidade de vida, eu entendo que não é apenas valor imobiliário, né? Qualidade de vida significa que você possa se deslocar, que você possa fazer as suas atividades laborais com uma certa tranquilidade, que você possa ter acesso a lazer, recreação, né? Que você possa usar o teu tempo ocioso de forma inteligente, que você possa melhorar a sua condição cultural, enfim, que você possa ter acesso à cidade. Como os serviços ambientais também, né? O sol, o vento, a além de tudo, ar, né? Que você tenha uma condição, né, de utilizar os recursos naturais da melhor forma possível, né? A gente sempre gera impacto em qualquer ocupação, mas a questão é como ocupar gerando o menor impacto possível, né? Muito bem. Então, significa que no final, né, a gente tem uma visão deturpada, muitas vezes, do que significa valor disto, né, o valor da ocupação do território. Nós tentamos sintetizar dizendo assim, que tudo que nós fazemos na cidade, ela vai acabar representando um valor imobiliário, aquilo que você, em tese, investiu e que você pretende ganhar no final, somando, né, mais-valia a isso. Só que essa mais-valia não significa tijolo sobre tijolo, né? A mais-valia ela pode significar tijolo sobre tijolo, acompanhado do cuidado do rio, do cuidado da rua, do cuidado da insolação, né? Do cuidado da ventilação, de você manter o mínimo de área verde, de você ter um espaçamento entre a sua casa e a rua, de tal forma que você possa se proteger. Enfim, esses cuidados também agregam valor, né? Mas o valor daí não é só o financeiro. Exato. Né? Ele agrega um valor à tua condição de vida, o que a gente acaba chamando de qualidade de vida. Quer dizer, a cidade não pode ser um objeto de negociação de imobiliárias. Eu acho que a visão, né, de que tudo na cidade pode ser negociado, né, ela tem esse viés de que esse tudo que pode ser negociado significaria valor imobiliário. Isso não é sustentabilidade. Eu acho que a cidade pode ser negociada de outra forma. Ela deve ser negociada, né? Mas ela deve ser negociada de tal forma que a gente consiga fazer um equilíbrio melhor entre a ocupação humana e a utilização do território. E mais do que isso, né? Eu acho que nós temos aí uma dívida social, não só ambiental, que suscita, né, na palavra sustentabilidade, mas nós temos uma dívida social a ser resgatada, né? Nós temos ainda uma legião de excluídos. Nós temos uma legião de pessoas que carecem de serviços de saúde. Nós temos uma legião de pessoas que precisam de uma educação de qualidade, né? Então, o planejamento ele não é só físico, né? Ele não é só construção. Ele impacta em outros serviços, né, que são fundamentais para a vida e para a qualidade de vida do cidadão. Então, planejar a localização de uma escola, né, ela tem que estar inserida dentro do plano diretor, ela tem que estar inserida dentro do desenvolvimento. A ideia de que a gente possa ter um parque, ela pode conciliar a localização do espaço com a preservação de um ambiente importante para a cidade, né? A limpeza do Rio Cachoeira, que eu diria que é a limpeza no sentido mais simplificado, eu acho que é um compromisso que todo joinvilense devia ter, do mais aquinhoado ao mais simples, entendeu? Porque o rio é a nossa fonte principal de vida. O rio significa que cada vez que se puxa a descarga, você está impactando o rio. Muito bem. Então, eu vejo assim, nós hoje, o rio, eu falei um dia que o Rio Cachoeira hoje, a maior quantidade de água do Rio Cachoeira é água de transposição, certo? Porque toda a nossa água que sai na torneirinha, no vaso sanitário, ela vem lá do Rio Cubatão ou do Rio Piraí. E do Braço. Né? E do Rio do Braço. Então, eu diria assim, nós precisamos mudar esse estado de coisa, né, para que nós possamos bater no peito e assim, nós realmente somos uma cidade desenvolvida, nós temos um pensamento sustentável. E, Sérgio, nós temos assim uma afluência hoje muito grande, uma chegada muito grande de pessoas que estão vendendo, estão fugindo de São Paulo, de grandes cidades, em função da insegurança, do terrorismo, do narcotráfico, e estão chegando em Joinville.
Então, eles quando chegam, eles visitam diversas cidades para medir a qualidade de vida. Quando chegam aqui, olham, a qualidade de vida ainda é relativamente boa em alguns bairros. Aí eles escolhem a casa ideal, no bairro ideal, de repente muda o plano diretor, muda o gabarito de construção, como agora está sendo proposto um gabarito aqui para o Bucarém, todo o Bucarém, que foi considerado como centro, né, no último redimensionamento do uso do solo, e um gabarito para 60 metros de altura, são 22, 26 andares, uma coisa assim. Então, essas pessoas, elas são pegas de surpresa quando achavam que estavam morando num bairro residencial, na realidade foram traídos por um grupo de pessoas que se apropriaram da qualidade de vida daquele bairro e querem fazer bons negócios vendendo a natureza que ainda tem e que vai ser destruída. Então, realmente é uma coisa que, para quem está chegando, está muito preocupado nessa questão. Como é que você analisa essas famílias que estão chegando aqui? Olha, eu vou ser muito sincero, eu sou arquiteto de formação, urbanista. Você é urbanista? Eu lido com construção, eu lido com cidades, trabalho muito com planejamento. Eu entendo o seguinte, eu não sou contra prédios, entendeu? Nem contra gabaritos. Eu acho que tudo é possível. Aliás, o ser humano, ele é um construtor por natureza. Né? Ele ocupa um espaço, constrói, para poder ocupar esse espaço. E a cidade é, em essência, um lugar de negócio, né? Desde o seu nascedor. A começar pela pracinha onde vinha a feira, que as pessoas faziam a relação de troca para sobreviver e para ganhar alguma coisa a mais, né? Até hoje, que as relações são mais complexas, mas por essência é a mesma coisa, né? Então, assim, eu não tenho aversão a prédios. Eu acho que eles podem ser perfeitamente adequados a um sítio com medidas compensatórias. Porque na medida que eu suprimo um determinado espaço de ventilação, né, de sombreamento, na medida que eu impacto no trânsito com um volume maior de tráfego, porque eu vou concentrar ali uma quantidade maior de pessoas e também vou jogar uma quantidade maior de esgoto concentrado, eu acho que tem que haver uma compensação, né, de tal forma que esse empreendimento ele tenha uma rentabilidade para quem fez o negócio imobiliário, mas tenha uma rentabilidade social. Ou seja, de que o impacto gerado por esse empreendimento ele seja compensado, né, e não distribuído hoje, né, como passivo. Exatamente. Perfeito? Quem paga são as gerações que Então, estão assim, chegando aí. acho o Bucarém um sítio muito interessante, até porque ele tem como origem de planejamento, a origem do centro de Joinville na ocupação seria o Bucarém. O Bucarém. Ele seria o centro da cidade. Né? Seria. Acho um território muito interessante para ser planejado, para ser pensado em termos de adensamento e tal. Mas isso tem que vir não como uma coisa surpreendente, né, de tal forma que da noite para o dia as coisas começam a nascer e ninguém sabe exatamente o que está nascendo do seu lado. Eu acho que ele pode ser perfeitamente viabilizado, mas tem que passar por um processo de debate com a sociedade para que as pessoas estejam cientes disso, né, para que as pessoas saibam o que vai acontecer, qual é o resultado final e se elas têm alguma discordância, de que forma você pode mitigar ou compensar. Né? Nós temos tantos passivos para serem resolvidos que de repente esta seria uma medida. Tá bom, o Bucarém seria um território interessante para que nós pudéssemos verticalizar a cidade e adensar. Ok, mas também é um território interessante para que ele possa servir como elemento de mitigação e conversão, né, de situações ruins, tá, em situações boas. Vou dar um exemplo, em muitas cidades do mundo, né, aqui próximo, tem Balneário Camboriú ou São Paulo, em que se faz outorga onerosa ou então que se pega determinados recursos oriundos da verticalização ou da compra do solo criado, né? Ou seja, a quantidade de solo que você edifica, e esse recurso é convertido para melhorias urbanas. Quer dizer, você na verdade você verticalizou, mas em compensação você criou benefícios em que a sociedade como um todo também usufrui, não só aquele que usufruiu do capital. Certo? Eu acho perfeitamente possível. Tem que tudo ser negociado. A gente fica maravilhado quando vai em alguma cidade aí do Oriente Médio, né? Quando vai para o Kuwait, o Pachina e tal, aqueles edifícios maravilhosos e tal, obras arquitetônicas importantes, né? E eu acho que a gente não precisa se privar de fazer isso. Eu acho que nem tudo que vai para o céu é ruim. Exatamente. Né? Mas pode ser bem feito.
entendeu? E eu acho que a questão é como fazer isso bem feito. É porque se veja só o impacto da descarga sanitária de grandes prédios, e muitos prédios um encostado ao outro, verdadeiras alamedas de prédio, morros que estão sendo cercados aqui em Joinville por prédios. Então, esse impacto do serviço sanitário que foi dimensionado para um X número de habitantes, de repente ele não comporta mais receber tanto efluente. Então, isso também tem que ser estudado. Isso é um problema, né? O trânsito hoje, a gente, né, vindo do meu escritório para cá, eu enfrentei quase um drama, vamos dizer assim, para tentar chegar no horário aqui. E o joinvilense está percebendo de que existe um certo romantismo no tratamento da mobilidade, senão nós vamos andar só de bicicleta e a pé. Tô vendo. Ok, eu acho que os meios não motorizados eles são muito importantes, mas ele tem mas ele tem também uma escala, Gert. Ele tem uma escala. Eu posso andar de bicicleta até uns 10 quilômetros e a pé até uns 5, sem que eu agregue a esse caminhar, né, um custo adicional maior no sentido do meu tempo que eu gasto. Quer dizer, eu preciso chegar em determinados lugares comercialmente falando. Exatamente. Não é só para lazer quando o tempo não faz diferença. Mas, Sérgio, o programa está no fim. Eu acho que vamos deixar um pouco de espaço de novo contato contigo num próximo programa, porque eu acho que o telespectador nosso da TV Cidade, ele gosta muito de informação boa, informação imparcial, vinda de planejadores da cidade, sem comprometimento com qualquer setor. Então, o telespectador do meu programa do Ecologia em Ação, ele espera isso e eu acho que nós alcançamos. Eu quero agradecer muito a tua presença no nosso programa aqui. Eu também agradeço, Gert. Eu acho que a gente tenta, na verdade, a gente tenta fazer um discurso mais proativo, embora às vezes não seja compreendido dessa forma. E eu acho que esses espaços aqui são importantes para que a gente consiga ter a oportunidade da sociedade de entender melhor o que significa o tal desenvolvimento que nós procuramos. Okay. Né? Até o próximo programa.